Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus nos fala do perdão. E aqui nós precisamos, em primeiríssimo lugar, entender o que é perdoar. Entender mesmo na sua essência o que é perdoar. Para a gente entender isso, é bom distinguir entre perdoar e desculpar. O que quer dizer isso? Desculpar é reconhecer com justiça que uma pessoa não tem culpa nenhuma. Perdoar é reconhecer que a pessoa tem culpa, mas não exigir aquilo que é devido mesmo assim. Deixa eu explicar. Se eu estou passando num lugar e sem intenção nenhuma minha, eu esbarro em alguma coisa e aquela coisa cai no chão, eu digo, desculpa. É sua obrigação de justiça reconhecer que eu não tenho culpa. Eu não fiz intencionalmente. Não foi desleixo, não foi negligência, foi simplesmente algo que aconteceu sem culpa alguma da minha parte. Desculpa, eu esbarrei. Vejam, se uma pessoa não desculpa a outra, bom, aí ela está indo contra a justiça. Ou seja, eu digo desculpa, quer dizer o seguinte, objetivamente não é culpa minha. Então, se não é culpa minha, eu não devo nada a ninguém. Você não está me perdoando, você está só reconhecendo com justiça que eu nada fiz. Agora, o problema é quando eu fiz alguma coisa. Quando eu de fato realizei um ato injusto. Eu tenho uma dívida para com você. Seria justo eu pagar essa dívida e, no entanto, eu não pago. Aqui nós estamos numa situação onde eu não vou pedir desculpa. Veja, se eu digo, desculpa, não. Tem culpa sim. Como desculpa? Você tem culpa. Você fez. Você aprontou. Você me deve. E é por isso que é tão difícil perdoar. Porque as pessoas confundem perdoar com desculpar. As pessoas acham que perdoar é arranjar um jeito de dizer que aquela pessoa não tem culpa, mas ela tem. E a nossa inteligência fica a todo momento repropondo e dizendo, não, mas ela aprontou, não, mas ela fez, não, mas está errado. Sim, ela aprontou, sim, ela fez, sim, está errado, mas perdoar é dizer, a dívida que você tem comigo é real, mas eu estou dando para você. Eu estou dando. Perdoar é isso. Perdoar é dar. Perdoar quer dizer doar, entregar, doar intensamente. Perdoar. Doar de um jeito generoso. Doar aquilo que eu não precisava doar. Dar, e aquela pessoa já não tem mais dívida comigo porque eu dei. Se alguém me roubou e eu perdoo, significa o seguinte, agora tudo bem, você cometeu um pecado, isso é você lá com Deus, mas da minha parte você não roubou nada, porque eu doei, eu te entreguei, eu te dei de presente. Da minha parte, o perdão está feito. E é isso que Deus fez conosco, essa é a maravilha. Vejam, quando
entrou aquela pecadora na casa de Simão, e Jesus estava à mesa, e a pecadora foi até os pés de Jesus, e chorou, e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, e beijou seus pés, e perfumou os pés de Jesus com um bálsamo. Simão, o anfitrião, o dono da casa, olhava para aquela mulher e só lembrava de uma coisa: a dívida. Ela é pecadora, ela tem culpa no cartório. Jesus olhava para ela e só via o bálsamo, só via o perfume, só via o bom odor, a fragrância do seu arrependimento. Por quê? Porque Jesus havia perdoado a dívida. Quando nós nos confessamos, quando nós vamos no confessionário, acontece isso. Aquele pecado do qual nós deveríamos ter tido vergonha de fazer, agora não precisamos mais ter vergonha de confessar. Porque cometer um pecado é ofender Jesus, mas confessar um pecado é derramar perfume nos pés de Jesus, é agradá-lo, é dar glória a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Pedir perdão no confessionário é dizer: meu Deus, o que eu fiz merece como castigo o inferno. Eu aprontei, eu reconheço a minha culpa. Nós não vamos para o confessionário para dar desculpas, justificar nosso pecado. Não, nós vamos para o confessionário para nos acusar da culpa e nos determinar e dizer: Jesus, eu peço perdão, eu não quero mais pecar, eu me determino a abandonar os meus pecados mortais, todos, de uma vez e para sempre. E ao fazer isso, nós estamos quebrando o vaso de alabastro com perfume, e a casa inteira fica perfumada. E Jesus, ao olhar para nós, só se recorda do bálsamo, do perfume. Ele já não se recorda mais do pecado. Não tenhamos vergonha de confessar. Nós temos que ter vergonha de cometer o pecado. Mas uma vez cometido o pecado, do qual deveríamos ter tido vergonha na hora de cometer, na hora de confessar, não podemos ter vergonha, porque nos abrimos diante de Deus e derramamos o frasco inteiro de perfume nos pés de Jesus, para cobrir de beijos os seus pés e agradar o coração de Jesus. Jesus se alegra de nos perdoar. A mente humana de Simão, o dono da casa, só vê a conta, só vê a dívida, só vê que nós não tínhamos como pagar aquela dívida. Ao pecar, fizemos um crime impagável. Por quê? Porque ofendemos a Deus com infinita dignidade, e nós não temos infinita dignidade para pedir perdão, para repor, para reparar. Deus nos perdoa se nós nos arrependemos. Quando nós pedimos perdão, Deus olha para nós, vê o seu Filho Jesus morto na cruz e alegremente nos perdoa e faz festa no céu.
Este é o perdão que nós recebemos. Agora o Evangelho nos recorda que nós agora não querermos, por mesquinharia, perdoar a ofensa dos nossos irmãos, é muita ingratidão. É nós não reconhecermos que fomos objeto de perdão. Ou seja, você está esquecido o perdão que você recebeu? Você mereceria o inferno e você está o quê? Cobrando do seu irmão o quê? A ofensa do pecado a Deus é infinita. A ofensa do pecado a você não é infinita, porque você não tem dignidade infinita. Você está cobrando uma mesquinharia. Perdoa. Doa de gratidão, de coração generoso. Gratidão a Deus. Agradece a Deus o perdão que Ele deu e em honra ao perdão infinito que Deus nos deu. Perdoa a ofensa finita do teu irmão. É isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho quer nos ensinar um novo olhar sobre o irmão que nos ofende. Se você só tem sobre o seu irmão aquele olhar de Simão, que lembra só a dívida, mas ele aprontou, né? Mas ele aprontou, né? Deus quer nos dar o olhar de Jesus. O olhar de Jesus que vê alegremente o nosso arrependimento. Não importa se o teu irmão não está arrependido. Jesus viu o teu arrependimento e viu nesse arrependimento bálsamo, perfume, alegria, felicidade. Existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de perdão. O céu fez festa por nós. Os nossos santos anjos, os santos do céu, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todas as milícias celestes fizeram festa no dia que nós pedimos perdão e que nos arrependemos. Na fila de confessionário, todos os dias, nós estamos provocando uma festa no céu. Jesus está olhando o vaso de alabastro quebrado, o perfume que incensa a casa inteira, e a festa no céu. É isso que Jesus vê. E nós não vamos agradecer? E nós não vamos, em honra do perdão que recebemos, perdoar? Nós não vamos, em honra da generosidade que Deus manifestou por nós, ser generosos com os irmãos? Esse é o Evangelho de hoje. E esse é o Evangelho de sempre. Porque o Evangelho é sempre o Evangelho do perdão. Da dívida irreparável que nos fez merecer o inferno. E da misericórdia inenarrável que nos faz merecer uma festa no céu.